A minha Bíblia já está aberta, eu espero que a sua também, que a gente possa juntos, né? Alguns versículos eu coloquei aqui no próprio esboço, que está no meu computador, para não precisar ficar perdendo tempo aqui, investindo tempo aqui, abrindo os textos, mas nós queremos compartilhar, dividir com você, multiplicar com você, melhor dizendo, o entendimento que o Senhor tem nos dado nesse tempo. Então, quero falar sobre preparação, sobre a preparação para um novo ano. Prepare-se para um novo ano. Então, já conversei um pouco sobre isso com a igreja, algumas coisas já falei num dos nossos cultos pela manhã, mas não está gravado, porque à noite foi o Aidan que ministrou, naquele domingo em específico, e eu senti muito no meu espírito de compartilhar hoje e no próximo domingo também essa palavra, ou seja, a primeira parte dela hoje, não vou repetir, tá? E no segundo momento, no próximo domingo, a segunda parte dessa mesma mensagem. Essa mensagem possui 7 tópicos, eu quero ministrar 3 hoje e 4 na semana que vem. Então eu quero ficar pouco tempo com você aqui, talvez 30, 35 minutos. E nesse período eu quero, de fato, compartilhar com você tudo aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Então, prepare-se para um novo ano. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1 diz assim: Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Feche seus olhos uma vez mais. Espírito Santo, sua palavra é viva, é eficaz e ela quer frutificar em nosso coração e florescer, dar resultados em nossa vida pessoal, familiar, ministerial, profissional. Que a tua palavra possa nos levar a nos apaixonarmos ainda mais pelo Senhor e obedecermos a sua voz e nos prepararmos, especificamente nesse culto, nos prepararmos, nos ensinar a nos preparar para o novo que vem, para o novo ano que está diante de nós, em nome de Jesus. Esse texto, em 2 Coríntios capítulo 7, verso 1, mostra uma lógica bíblica. Uma vez que eu tenho tais promessas, meus amados, uma vez que temos tais promessas, uma vez que Deus falou tanto, foi um ano de tantas promessas, tanta graça de Deus, eu venho dar uma resposta para isso. Purifiquemo-nos. Esse purificar na carne e no espírito é se preparar. Uma vez que Deus vai fazer algo, eu quero me preparar para esse algo. Eu quero preparar o meu coração. Eu não quero simplesmente viver mais um ano. Eu quero viver um ano de qualidade. E a santificação não é simplesmente deixar de pecar. É me parecer com Jesus. É mais da palavra na minha vida. É menos de mim, mais de Deus. É mais de Deus e menos de mim. Então, nessa equação eu tenho tais promessas, então eu me purifico de tudo que contamina, de tudo que é impuro. E assim eu aperfeiçoo essa santificação. Então, por um lado, eu já sou santo, fui separado. Por outro lado, estou sendo santificado na minha alma, num processo de transformação. Ainda essa lógica bíblica, esse princípio pode ser visto em Josué, capítulo 3, verso 5, que diz assim: Josué disse ao povo, agora na NAA, eu li na NVT, 2 Coríntios 7:1, agora na NAA, Josué 3:5. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Olha como agora a equação se completa. Coríntios diz: ele prometeu, eu me purifico. Aí ele diz: santifique-se, prepare-se mais, porque amanhã farei maravilhas. Entre a promessa e o que Deus faz, existe um processo. Nesse processo você se prepara. Entre a promessa, eu me purifico, e aí ele diz: amanhã farei maravilhas no meio de vós. Então santifique-se hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Santifique-se hoje, prepare hoje o seu coração, porque no novo ano que virá, Deus fará maravilhas. Prepare-se para essas maravilhas. É interessante perceber que Deus se move em ciclos. E a natureza revela isso. Deus é um Deus de ciclos. As estações, o dia e a noite, as temporadas da vida. A Bíblia fala o tempo todo sobre os tempos de Deus. Há tempo para todas as coisas. Depois vamos ver em um dos tópicos um pouco mais sobre isso. E é interessante porque o Salmo 19, verso 2 diz: um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Em outras palavras, os ciclos estão conectados. Os começos e fins estão conectados. O fim de um ciclo é o primeiro passo do outro. O dia do casamento é o último dia de solteiro e o primeiro de casado. É um ciclo, então ele é um dia de ligação. Então, isso aponta para o final de ciclos e o início de outros.
Entenda isso. Deus se move em ciclos. É por isso que ele fala, se prepare para amanhã. Um dia discurso outro dia. O amanhã, ele não é um fruto do acaso. O amanhã é uma consequência do hoje. A preparação é o entendimento que a vida não é mágica. E milagre não é mágica. Deus faz milagres, mas não mágica. O milagre é processual. O milagre é Deus falando, eu crendo, acolhendo as palavras, me preparando. Então Deus é um Deus de ciclos. E eu preciso entender esse princípio espiritual. Amém? Dito isso, eu quero então conversar com você hoje sobre três princípios de preparação para um novo ano. 3 princípios de preparação para um novo tempo. Uma vez que Deus é um Deus de ciclos, como eu encerro e começo outros ciclos? Qual a melhor forma disso acontecer? Primeiro, saiba para onde você deve ir. Já que tem um futuro, já que tem um novo ano, qual a melhor maneira de eu começar a me preparar, a me santificar, a me purificar? É ouvindo Deus, sabendo para onde eu devo ir. Como eu sei para onde eu devo ir? Primeiro eu tenho que saber o que eu quero. O que Deus tem para mim? Qual é a expectativa dos céus, da minha missão? Para onde eu devo ir? Você precisa saber para onde está indo e para onde vai. Você não pode entrar mais perdido que cego num tiroteio. Você não pode entrar solto, largado num novo tempo, num novo ano. Você deve. Um solteiro que se casa tem que saber para onde ele está entrando. Está entrando num casamento. Um pai, né, que está vendo a mulher em todo o período de gestação, que está vendo que o filho vai nascer, deve saber para onde ele está indo. Para um lugar de mais responsabilidade, de investimento, de tempo. As pessoas se preparam para a vida profissional. Nenhum engenheiro, né, ninguém ergue um prédio sem estudar engenharia. Ninguém vai confiar, investir numa obra sem a assinatura de um engenheiro que estudou para aquilo. Ninguém entra na mesa de cirúrgica de um homem que não é médico, que não estudou anos e não estudou cirurgia naquela área que ele está executando. Assim também os cristãos não devem entrar num tempo que Deus prometeu, tão profético como vai ser o próximo ano, sem entender para onde eu devo ir. O que Deus tem para mim nesse ano? Olha o que 1 Coríntios capítulo 9, verso 25 e 26 diz: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Agora Paulo diz, assim corro também eu. Não sem meta, não sem alvo, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Paulo sabia para onde estava indo. E Paulo comparava os cristãos como um atleta. Se um atleta em tudo se domina, um atleta em tudo se disciplina, porque ele está buscando uma coroa, uma medalha que vai se corromper, que vai passar, muito mais nós. Estamos numa vida que está conquistando uma coroa de glória, conforme diz em Apocalipse, uma coroa de honra, incorruptível, que não vai se corromper, que não vai se degradar, se destruir. Então nós que estamos vivendo por coisas eternas, não podemos deixar de ter alvos, de ter metas. Então eu preciso saber para onde eu devo ir, o que eu devo pedir, o que eu devo buscar. O novo de Deus, o novo tempo, as promessas, elas geram basicamente 2 coisas em nós. Por um lado, elas geram euforia, empolgação, mas em muitos elas geram simplesmente ansiedade, insegurança. Por quê? Porque nós não aprendemos, talvez você não aprendeu a ouvir o Senhor. Então o novo gera ansiedade, porque eu não sei o que vai ser. Eu não ouvi Deus, eu não percebo Deus. Quando a Bíblia diz lá em Amós que Deus não faz nada sem revelar aos seus profetas. Então até mesmo segredos, detalhes, Deus fala aos seus profetas. É possível ouvir a Deus. É possível saber para onde você deve ir no próximo ano. E eu preciso ser muito honesto com você. Deus não tem compromisso com a porta que Ele não abriu. Deus não tem compromisso com a palavra que Ele não deu. Deus não tem compromisso de abençoar o que Ele não colocou nas suas mãos. Por isso é fundamental, é de extrema importância você ouvi-lo, discernir, perceber. E aí sim, olha, estou indo para esse lugar, vou para esse lugar. Não tem nada mais importante do que ouvir a Deus para o início de um novo tempo, de um novo ano, de uma nova temporada. Não há nenhuma necessidade primária, não vem nada antes disso. Você precisa, a sua maior necessidade para entrar em 2022 é de discernir, perceber a visão que Deus está dando para esse próximo ano.
Ou seja, o direcionamento, o horizonte, a luz, o que ele está mostrando, o que ele quer fazer. Você precisa discernir isso e se você não aprender a ouvir a Deus, você vai ficar sempre perdido, ressentido, amargurado e paralisado. Nada paralisa mais os filhos de Deus do que a ausência da voz de Deus. A segunda coisa, posicione-se. Diga aí, posicione-se. Diga assim, eu vou me posicionar. Não adianta ouvir a Deus, acreditar no que Ele vai fazer e você não colocar a sua vida em coerência, em alinhamento com o seu futuro. O seu presente tem que estar numa posição coerente com o seu futuro, de identidade, de disciplina, de rotina, de projeto de vida. Uma vez eu vi algo que foi muito interessante, que foi de um grande homem de Deus, que ele dizia o seguinte: quem se antecipa governa, quem se planeja vai liderar. E governar o quê? Liderar o quê? Estar atento, estar apercebido, ter discernimento para o próximo tempo. Se antecipar é tomar atitudes em coerência com aquilo que virá. Por isso Deus disse, olha, santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas. Quem não se santificou hoje, nas maravilhas, não pôde aproveitar a oportunidade, não pôde desfrutar. Eu tinha muitos questionamentos com aquelas expressões, né? Quando chegava no final do ano, a gente sempre ouvia, melhor é o fim das coisas que o início delas. Aí quando começava um novo ano, o importante é o primeiro é mais importante. E é interessante porque eu brincava até, falei, nossa, parece que a gente está manipulando, mas não. É porque a Bíblia que diz que ele é o alfa e o ômega, que ele é o princípio e o fim. É a mesma Bíblia que diz que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Também diz que buscai primeiro o reino de Deus, em primeiro lugar. De que o primeiro pertence ao Senhor, que se as primícias, se a raiz for santa, todo o restante é santo. Então trata-se de dois princípios de Deus, o final e o início. Esses ciclos conversam. É importante discernir, perceber, compreender esses princípios. Você nunca pode confundir fé espiritual com falta de posicionamento, com falta de planejamento, com falta de disposição, de estrutura. Mateus capítulo 10, verso 16, Mateus 10, 16 diz: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Eu quero me deter aqui nessa prudência, ou sagacidade, ou esperteza da serpente. A serpente não é pega de surpresa, ela está apercebida. Os seus sentidos, o seu olfato, a sua percepção está sempre em posição de antecipar-se. Então, ser prudente é tomar as providências e as medidas necessárias para aquilo que virá. Prudência, obediência, a minha devoção, a minha fidelidade, a minha lealdade deve-se a alguém maior que eu, a saber, Deus, o Criador. Então, o voto do Nazireu, ele não podia cortar o cabelo, não é porque ficava bonito ou feio, é porque isso apontava, é um homem sujeito, submetido, obediente à palavra de Deus, a Deus. Ele também não podia comer uva, tomar vinho. Ele não podia porque isso aponta para a alegria do mundo. Não que você não pode literalmente comer a uva, mas o voto do Nazireu apontava o seguinte, olha, o mundo pode ter Deus e se alegrar com as coisas, mas o Nazireu não. A alegria dele é só Deus. Jesus é o vinho novo dele. Por isso que a Bíblia diz que o amor dele, lá em Cantares, é melhor do que o vinho. O que isso significa? Que esse consagrado tem a alegria dele em Cristo e não no pecado, nos prazeres. Por isso ele tinha um chamado especial. E por fim, o voto dizia também que ele não podia tocar em nada morto. Nenhum animal morto, nenhum defunto, nenhum ser humano. Porque a morte que aponta para o pecado, a saber, o salário o salário do pecado é a morte. Então, morte aponta para o pecado, para aquilo que é impuro, para aquilo que não é originado em Deus. E Sansão estava trilhando a sua vida e por esse voto, pelo chamado que ele carregava, ele possuía uma força em comum, uma unção em comum. E Sansão tinha essa força, essa graça de Deus para um propósito específico, mas ele não vigiou. Ele errou no posicionamento. Ele tinha promessas, mas não purificou-se uma vez que tinha tais promessas. Ele tinha um amanhã prometido, mas não santificou no hoje para esse amanhã prometido. E ele começou a andar na linha do pecado. Ele começou a ir no lugar onde tinha uma vinha plantada, muitas uvas. Ele não comeu, mas ele cheirou. Ele cheirou as uvas, ele ficou próximo às uvas.
Ele não ingeriu, mas ele brincou. Ele foi para um ambiente de exposição à tentação. Ele faltou posicionar-se, falta posicionamento na vida dele. Outra vez ele foi buscar um favo de mel no corpo de um animal morto. Ou seja, ele não comeu o animal morto, ele não tocou na morte, mas ele foi até a linha. E ele foi quebrando princípios. Até que um dos propósitos dele também era não se relacionar com pessoas de outra cultura. E ele se apaixona por Dalila. Que isso era contra a vontade, a direção dos pais dele. Quebrando princípios, faltou posicionamento. Ele vai terminar cego, cabelo cortado e se fazendo de palhaço diante de todos, um show. Mesmo que no final os filisteus são destruídos, as coisas acontecem, mas a grande verdade é que ele vai terminar como um palhaço, num palco, fazendo um show, mas não era aquilo que de fato ele poderia viver. Deus ainda foi gracioso, o cabelo dele voltou a crescer, mas ele permaneceu cego. Perdeu a visão. Quem enxerga algo precisa se posicionar, sob pena de depois perder até a visão que Deus deu. Então é importante entender posicionamentos. Davi era um homem segundo o coração de Deus, adorador, guerreiro, treinou valente, derrubou Golias. Mas Davi, ainda assim, ele cobiçou a mulher de outrem. Porque quando todos foram para a guerra, posicionados, estar posicionado é entender cada tempo. Lembre-se, prepare-se para um novo ano, entender o que é, como se começa um ano. Então no tempo de guerra ele foi descansar. Muitos trabalham na hora de descansar. Aí eles se cansam e param. Outros descansam na hora de trabalhar. Aí eles não produzem, não frutificam e morrem. Davi adulterou no dia do trabalho. Ele quis descansar. E Davi foi viver uma bola de neve. O pecado dele levou ele a colocar o marido dessa mulher na linha de frente da batalha e esse homem morrer. Isso é um assassinato. Embora Davi vai ter um profundo arrependimento e Deus vai continuar sendo com ele, teve consequências irremediáveis. Consequências que nunca mais retornaram. Quais são? Deus disse, olha, por causa disso, a espada não vai se apartar da sua família. Por causa disso, sempre vai haver problema na sua casa, em outras palavras. E é verdade. Quando você olha a história da família de Davi, os seus filhos, os seus descendentes, problemas seríssimos familiares. Então, faltou o posicionamento de estar na guerra, quando era para guerrear. A falta de posicionamento é a expressão de uma fé desequilibrada. Muita gente usa aquele jargão, vou colocar 2022, um novo ano, um novo tempo, um novo trabalho, um novo relacionamento nas mãos de Deus. Mas 90%, eu falo sem medo de errar, 90% praticamente dos que falam isso, na verdade, não estou colocando coisa alguma nas mãos de Deus. É apenas o discurso teórico de alguém perdido, de alguém paralisado, alguém preguiçoso, alguém sem sonho, alguém sem fé, alguém sem esperança, que não quer levar a vida de maneira diligente, trabalhadora, próspera. É gente que não é séria, que não é determinada. E aí ele usa o jargão de entregar nas mãos de Deus porque ele não quer viver de fato uma vida intencional. Ei, presta atenção, não tem como eu colocar algo nas suas mãos se não estiver primeiro nas minhas mãos. Para eu entregar algo para você, precisa estar nas minhas mãos. Muitos falam sobre entregar a vida nas mãos de Deus, mas nem nas mãos deles está ainda. A sua vida está nas suas mãos, ou seja, você assumiu as rédeas da sua vida, você abraçou o seu propósito, a sua vida, você cuida da sua saúde, do seu trabalho, do seu ministério, da sua vida espiritual, para entregar nas mãos de Deus, precisa estar nas suas mãos. E aí quando você diligentemente fala, Senhor, está aqui, né, eu me posiciono, já que o Senhor mostrou para mim grandes coisas que vão acontecer, e eu vejo que não dou conta, eu quero me posicionar, eu quero colocar nas suas mãos. Mas às vezes a gente se auto-sabota, a gente que atrapalha. Dale Moody, um grande evangelista que influenciou e arrastou milhares a Jesus, dizia o seguinte, eu vou ler para você a frase dele, abre aspas, eu nunca conheci um homem que me deu tantos problemas como eu mesmo. Vou repetir, eu nunca conheci um homem que me deu tantos problemas como eu mesmo. E isso às vezes se aplica à nossa vida. Ninguém atrapalha mais a própria vida do que a gente mesmo. Olha o que diz 2 João, segunda carta do apóstolo João, capítulo 1, verso 8. Tenham cuidado para não perder aquilo que nos esforçamos tanto para conseguir. Sejam diligentes a fim de receber a recompensa completa. Uau! Que coisa fantástica!
coisa incrível. Olha que princípio espiritual está escancarado aos nossos olhos. Olha que princípio vital. Isso é posicionamento. Eu vou ser diligente. Eu não vou perder o que eu conquistei e eu não vou deixar de conquistar o que Deus está me mostrando. Eu vou me posicionar. Eu vou alinhar o meu presente ao meu futuro. Eu vou viver o propósito, o projeto de Deus para a minha existência, para a minha vida. Eu vou experimentar o que Deus tem para mim. Eu não vou ficar de mãos atadas, eu não vou esperar alguma coisa acontecer. Eu vou me tornar uma resposta. Ei, presta atenção, Deus é o alfa e o ômega. Deus é o início e o fim. Então, se o fim e o começo é importante, é porque são princípios espirituais. Valorize os ciclos. Valorize aquilo o que a Bíblia nos manda valorizar. Jesus participava das festas, como eu disse, né? Ele entendia o calendário, os tempos, as épocas, os ciclos. Nós precisamos estar posicionados a fim de viver o que a visão nos mostrou. Então a visão nos mostra algo, mas é o posicionamento que nos faz alcançar o que a visão nos mostrou. E isso é de extrema importância. Porque, como eu disse, Deus não tem compromisso com a palavra que Ele não deu, com a porta que Ele não abriu. Mas também Deus não tem compromisso de abençoar o preguiçoso. Deus não tem compromisso também. Então, o compromisso de Deus é com a graça dele. Mas Paulo disse, olha, a graça em mim não foi vã, porque eu trabalhei mais que os outros apóstolos. A verdadeira graça nos capacita ao trabalho e não nos isenta do trabalho. Entende? Como nós temos aprendido, a graça, ela anula o mérito, porque foi com a força dele. Mas não anula o esforço e o trabalho. Entende? Ela não anula o plantio. Então plante, regue, cultive e viva isso. E terceira coisa, tenha um espírito de fé. O terceiro passo de preparar-se para um novo ano, preparar-se para um novo tempo é tenha um espírito de fé. Eu quero explicar o que é isso para você. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13, diz, tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Aqui a Bíblia diz que a fé pode ser um espírito. Tem gente que tem fé, mas não tem o espírito da fé. Essa atmosfera, essa influência contagiante, essa expressão de fé. Ei, a nossa alegria deve ser sobre quem está conosco, não o vale que estamos atravessando. Não é sobre o que está acontecendo ao seu redor, é sobre quem está com você enquanto tudo está acontecendo. O espírito de fé é a certeza de quem está comigo. O espírito de fé declara o seguinte, maior que está em mim do que aquele que está no mundo. O espírito de fé é o que declara em todas as coisas sou mais que vencedor. O espírito de fé estava em Paulo, nos apóstolos, porque eles com coragem, com ousadia, com alegria anunciavam o evangelho. Mesmo na perseguição, somente o espírito de fé, somente essa influência do espírito é que nos faz entusiasmados, mesmo nos dias mais difíceis. E o espírito de fé te lembra que as guerras são temporárias, que a tempestade vai passar, que depois da tempestade, do barulho, da bagunça, vem a paz, vem a bonança, que por mais que crises possam vir, elas vão passar. É igual quando pessoas vêm e falam, olha, pastor, estou passando por uma crise. Aí eu falo, graças a Deus. O irmão olha assim, graças a Deus você não está ficando, você está passando. Vai passando pela prova dando glória a Deus. Porque o problema é ficar lá. Quem tem o espírito de fé passa por crises, mas não fica nelas. Quem tem o espírito de fé passa pelo deserto, mas não mora nele. E se ficar um tempo grande no deserto, ele faz do deserto um manancial, porque tem um rio que jorra para a vida eterna dentro dele. O espírito de fé encontra a solução. O espírito de fé profetiza. Criei, por isso falei. Então, o espírito da fé é a grande resistência contra todos os ataques. E você sabe, quando você não controla as suas emoções, porque as tempestades, o mar bravo, as circunstâncias querem entrar. Porque o diabo sempre trabalha, e o mundo sempre trabalha de fora para dentro. É a bagunça de fora que quer bagunçar tudo dentro. Quando Deus estava diante de um caos é bagunça. Diante do abismo, então da incerteza, Deus não estava bagunçado. Então ele disse, haja luz. Ele colocou luz, ele colocou ordem, cada dia ele criou uma coisa. Mas muitos cristãos vivem o contrário. A bagunça de fora, bagunça tudo dentro. O turbilhão fora, agita dentro. Não tem paz, não tem direção, não tem propósito. E grave uma coisa, quem não controla as emoções, quem
Quando você não controla as emoções, o diabo vai controlar a sua língua. O diabo vai controlar os seus dedos, o que você digita, o que você expressa. Se você não governa suas emoções, dizendo acalma-te, aquieta minha alma, espera no Senhor, a sua língua vai ser governada pelo diabo. E quando o diabo governa a nossa língua, ele se torna o líder da nossa vida, o líder dos nossos rumos. Ele se torna o leme da nossa embarcação, do nosso navio. Porque Tiago diz que a língua é o leme da nossa vida. Se a nossa vida é um navio que está indo para algum lugar, o que direciona são nossas palavras. Por isso o espírito da fé sempre é o que eu falo, é a minha declaração, é a minha linguagem. Então a primeira menção de falar na Bíblia não foi para comunicar, foi para criar. Haja luz. Ninguém precisava ouvir isso. Mas o mundo precisava criar isso. Então a palavra cria o ambiente que você vive, a atmosfera de fé ou a atmosfera de incredulidade. Quando você não governa suas emoções, o diabo governa a sua língua, jogando murmuração, incredulidade, ofensa, ou então brigas intermináveis na internet, no WhatsApp, conversas sem propósito, acusação um do outro, rótulos, fofoca, destruição. E quando o diabo consegue governar a sua língua, porque você não governou as emoções, aí ele vai direcionar, vai ser o governador da sua vida. É por isso que a Bíblia fala o escudo da fé, para apagar os dardos inflamados do maligno. Esse escudo é o quê? É a resistência, é a fé. A fé que se expressa por um falar. É quando você vai destruindo, sendo resistência a essa investida, essa tentativa do diabo de governar a sua vida. O diabo quer governar a sua vida através da incredulidade, do medo, do pecado. Mas a resistência é o escudo da fé, o espírito da fé. Olha o que o salmista diz, por exemplo, olha que escudo lindo. No Salmo 27, verso 1 a 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Então, por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. Que escudo maravilhoso! Ainda que um exército, ainda que o inimigo, ainda que as circunstâncias. Por quê? Porque Ele é minha luz, porque Ele é a minha salvação, meu esconderijo, minha fortaleza, ou a fortaleza da minha vida, ou seja, onde a minha vida está guardada, onde a minha vida está protegida. Eu não vou estremecer, não vou tremer de medo. Por quê? Porque o espírito da fé me faz colocar o diabo no lugar dele, as circunstâncias no lugar dela. E aí eu declaro, aí eu vou propositalmente construir aquilo que eu enxerguei ao decidir para onde a minha vida vai. Saber onde devo colocar a minha vida. Me posicionar coerente ao que Deus mostrou. Aí eu vou ter que te contar algo. Se você, ao fazer isso, não precisar de fé, é porque não foi Deus que te falou. Ou você não ouviu direito. Aquilo que Deus te mostra que você deve se posicionar só pode acontecer por meio da fé. Se a visão que Deus te deu pode ser alcançada com a sua força, é a sua visão e não a visão de Deus. A visão de Deus se alcança com a unção de Deus, com a palavra de Deus, com a graça de Deus, com o sobrenatural de Deus. Então, sem um espírito de fé, você não se prepara para um novo ano que Deus preparou. Porque Deus manda a gente fazer odres novos para um vinho novo. Esses odres novos é a nossa vida preparada, santificada, purificada para esse novo de Deus. E além de ouvir o Senhor para decidir para o rumo que sua vida vai tomar e se posicionar nesse rumo, alinhando o seu presente com o seu futuro, ainda assim você vai ficar paralisado numa posição. Você não vai construir sem o espírito de fé. Aí eu preciso te contar uma coisa importante. Você precisa entender isso. O espírito da fé é extravagante. E é, portanto, contagiante, influenciador, impactante. É algo maravilhoso. O espírito da fé é extravagante. A Bíblia faz questão de exaltar sempre uma fé que se expressa por meio de ousadia, de coragem, de audácia, de toque. Né? Aquela mulher que toca Jesus, disposição, entrega. Irmãos, a Bíblia ela é repleta de milagres, mas muitos outros não estão registrados. Estão registrados milagres em pessoas que foram também extraordinárias, porque um Jesus extraordinário sempre desperta um ambiente extraordinário. Um Jesus acima da média, um Jesus incrível, sempre desperta atitudes incríveis. E ele sempre elogiou fé. E ele sempre repreendeu incredulidade. Um espírito de fé
é extravagante e, portanto, contagiante. E às vezes é barulhento. E às vezes incomoda o incrédulo, o medíocre. Mas esse é o Evangelho. O Evangelho que exaltou a fé de pessoas que foram além. O que dizer de Zaqueu, que vai subir numa árvore, vai se expor, se ele olhar para mim. E aí todo mundo vai saber Jesus vai para a casa dele, e ele não tem vergonha, porque por mais que ele tinha pecados, ele estava disposto a abandoná-los. O que dizer do Bartimeu, aquele cego que grita? As pessoas mandam ele calar a boca, mas ele tem um espírito de fé, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu quero voltar a ver. Ele é curado. O que dizer da viúva pobre que não tem vergonha de ter pouco? Ela teria vergonha de reter o pouco. Ela entrega as moedas dela. E aí a fé dela, a oferta dela foi elogiada. O que dizer da mulher de fluxo de sangue? Não podia tocar, ela era cerimonialmente impura, socialmente impura. 12 anos com fluxo sanguíneo, menstrual, uma doença grave. E uma doença que a religião enxergava como um pecado. Que coisa horrível. Essa mulher vai no meio da multidão, correndo o risco de ser apedrejada. E ela toca. Jesus para e fala, alguém me tocou. Os discípulos caçoam dele. Por quê? Mestre, tá cheio de gente aí. Como é que você diz alguém me tocou? Todo mundo tá te apertando, te tocando. Alguém me tocou de uma forma diferente. O espírito da fé é diferente, gente. Você pode tocar no trono de Deus com o espírito de fé que diz, se eu apenas tocar, ele mora dentro de mim agora. Ele pode me tocar, ele pode me revelar uma palavra do trono dele. Vai me encher de fé. Essa mulher foi curada. Ele disse, de mim saiu virtude. A mulher Cirofenícia, aquela mulher, né, que queria um milagre para a filha dela. E ela ouve de Jesus, olha, eu vim para vocês. Eu vim para a casa de Israel. Vocês não pertencem à casa de Israel. Você é de outra etnia, outra cultura. Eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Espera aí. Então ela já argumentou. Mas, mestre, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem do pão. Jesus falou, que fé poderosa. O espírito de fé é criativo. O espírito de fé é audacioso. O espírito de fé é extravagante. Ninguém vai viver um ano extraordinário sem essa fé, sem esse espírito de fé. A mulher samaritana que vai ganhar uma cidade para Jesus. Peraí, que moral tinha uma mulher que estava no 6º relacionamento, naquela época ainda, para pregar alguma coisa, para trazer a cidade para o Jesus prometido? Ela rompe com a reputação, porque ela sabe quem ama ela, quem encontrou ela. E ela move-se no espírito de fé, porque ela bebeu da água que matou a sede dela. E quem está satisfeito vai contar para os outros. Tem uma fonte aqui. O que dizer do centurião que falou, se o senhor mandar uma palavra, é suficiente. Jesus falou, uau, espírito de fé transforma ambientes. Um Jesus extraordinário gera respostas extraordinárias. Nós estamos agora diante de Jesus, podemos expressar a nossa fé. Você pode dar um grito onde você está, você pode dar um aleluia onde você está. Você está se importando demais com o que os outros pensam e a sua vida está degringolando, se destruindo. E aí? Extravagância, espírito de fé combina com Jesus. O ambiente onde Jesus está atrai entregas completas, atrai exageros. É aquela mulher que vai derramar um ano de trabalho aos pés dele, que vai se jogar nos pés dele, que vai chorar, vai lavar os pés dele, que não se importa com o cabelo, que não se importa com um ano de trabalho, que um nardo puro, tão estimado por alguns para poder ser um recurso financeiro vendido e dado aos pobres, como Judas disse, para ela faz sentido entregar aos pés dele. E Jesus não disse, que exagero, dá para os pobres, não. Quem disse foi Judas. Jesus disse, é isso mesmo. Um Jesus extraordinário atrai entregas, ofertas, adoração, extravagante e extraordinário. Ele não se incomoda com exagero, ele se incomoda com parcialidade, com mediocridade. Gente, no ambiente onde todo mundo é medíocre, a entrega parcial se passa pela entrega completa. Parece lindo. Mas quando tem um extravagante, um espírito de fé, a entrega completa denuncia a entrega parcial. A ousadia denuncia a covardia. A coragem denuncia a timidez. Assim como o amor lança fora o medo, o espírito de fé lança fora a incredulidade do ambiente. E Jesus sempre louvou, sempre exaltou esse tipo de postura. Agora veja algo. Zaqueu
Zaqueu, ele não fica simplesmente em cima de uma árvore gritando. Quando Jesus vai para a casa dele, o espírito de fé se manifesta em atitude prática. A Bíblia diz que esse homem era um político corrupto, um publicano. Um homem que tinha, por meio da sua esperteza humana, desviado recursos, enganado pessoas. Mas quando Jesus está na casa dele, tudo muda. E sabe o que acontece? A Bíblia diz que ele decide, verbaliza isso. Ele vai devolver em dobro tudo o que ele roubou. Porque o espírito da fé não é só barulho, não é só extravagância no culto. O espírito da fé é verdadeiro. Qual é a evidência que veio da fé? É que tem um fruto, tem um resultado. Transformação de caráter. Uma decisão de mudança. É uma adoração de verdade para Jesus, que me faz levantar daquele ambiente de quebrantamento com uma postura, com um posicionamento. Lembra? Posicionamento vai gerar o espírito da fé, mas o espírito da fé vai alimentar o posicionamento. Zaqueu se posicionou e resolveu a vida dele. E aí o que acontece? Agora, imagina as pessoas que no outro dia viram Zaqueu devolvendo e ainda pagando mais para eles. O que foi curado se tornou um canal de cura. O que foi liberto se tornou um canal de libertação. O que foi salvo se tornou um canal de salvação. O que foi transformado virou um veículo para a transformação. O espírito da fé te coloca na posição de abençoado, mas depois te promove a posição de um abençoador. Todo aquele que tem um espírito de fé começa derrubando o seu próprio gigante, mas depois ensinando os seus valentes a derrubarem os seus próprios gigantes. E aí uma geração de derrubadores de gigantes se levanta e uma nação é salva. É Davi. Davi não corre para cima de Golias com a boca fechada. Davi enfrenta Golias, mas profetizando. Você vem contra mim com espada, com armas. Você é gigante, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O que significa isso? Nunca corra para o seu gigante de boca fechada. O espírito de fé sempre primeiro profetiza, declara, muda o ambiente, porque aí as emoções são governadas, o diabo não vai tomar a sua língua, e aí você vai viver o propósito de Deus para a sua vida. Eu quero encerrar dizendo uma frase para você, compartilhando, dividindo com você isso. Deus, grava isso, escreve isso, Deus nunca limitou a fé. E a verdadeira fé jamais limita a Deus. Uma verdadeira fé nunca limita a Deus. O verdadeiro Deus da Bíblia jamais vai querer diminuir a fé. Ele jamais vai limitar o que você pode crer. E a verdadeira fé jamais limita o que Deus verdadeiramente pode realizar. Entre em 2022 com espírito de fé, que crê num Deus de coisas impossíveis, num Deus de milagres, num Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Vamos esperar no Senhor, vamos confiar no Senhor. Eu assumo as rédeas da minha vida, mas não para controlá-la, para colocar nas mãos dele. Está aqui os 5 pães e 2 peixinhos. É o que eu tenho. Eu sei quanto eu tenho, eu administro o que eu tenho e eu entrego o que eu tenho. E o Senhor multiplica. Deus nunca limitou a fé. E a verdadeira fé nunca limita a Deus. Jamais limita a Deus. Feche os seus olhos onde você está. Coloque as mãos no seu coração, se possível. Eu quero orar com você agora, diante dessa palavra, diante da visão que Deus quer nos dar, do posicionamento que vamos tomar e do espírito de fé que vamos nos mover, nos preparando para um novo ano, nos preparando para 2022. Ah, Espírito Santo de Deus, eu apresento os meus irmãos agora, Senhor. Eu oro, Pai, sinceramente, cada irmão meu, cada, ó Deus, pessoa que está aqui conectada espiritualmente conosco, eu quero declarar, eu quero profetizar, Pai, toda sorte de bênçãos. Eu quero profetizar, Pai, uma visão aberta, uma percepção das coisas. Eu quero declarar, Pai, Senhor, o discernimento da sua voz para segui-lo. A honestidade, a diligência para se posicionar coerente com essa voz, com essas promessas, com essa palavra. Mas também, Pai, aquilo que só o Senhor pode fazer, nos dá, nos contagia num espírito, numa atmosfera de fé, para que possamos nos mover, em fé, em ousadia, em extravagância, em coragem e vivermos o melhor ano das nossas vidas. Eu oro, Pai, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.